Amém. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Irmãos, estamos alegres com o Senhor e quero nesta noite deixar uma palavrinha, um versículo muito conhecido de nós, mas que também realmente fala ao nosso coração, que é o Salmo 46, que fala da fé perfeita em Deus. E nós vemos que nesse tempo no qual estamos vivendo, conforme aquele mesmo mencionou ainda há pouco, e todos nós estamos vendo, né? Precisamos de cada dia mais fortalecer a nossa fé no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse tempo precisamos cada dia professar a nossa fé, cada dia fortalecê-la, porque sem fé nós não podemos ir muito longe, não, mas precisamos dela. E aqui o Salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? E eu quero ficar só nesse versículo aqui, só ler o primeiro, e nós vemos que Ele é o nosso refúgio. Então a nossa fé precisa estar alicerçada em Deus, a nossa fé precisa estar fortalecida no Senhor, porque o mundo, ele de todas as formas, ele tenta nos enganar, né? O inimigo está cada dia mais feroz com o povo de Deus, e não poderia ser diferente, porque ele sempre, desde o lado do Éden, ele vem procurando derrotar aqueles que o Senhor levantou. Então nós vemos que ele já está condenado, e por isso ele quer arrebanhar com ele muitas vidas, muitas almas, e por isso o que ele sempre fez e sempre fará é engano, porque a palavra do Senhor diz que ele é mentiroso, ele engana desde o princípio, né? Nós vemos que o inimigo ele está sempre a enganar e a tentar desviar aquele que está na presença do Senhor. E a palavra do Senhor sempre nos adverte, a Bíblia toda sempre nos está advertindo, para que nós estejamos firmes, estejamos guardando a palavra do Senhor no nosso coração, para que em todo o tempo possamos estar vigilantes, em todo o tempo possamos estar alerta, para que não venhamos ser enganados, porque o inimigo, a palavra de Deus fala que ele, se possível, ele enganaria até os escolhidos. E nós vemos que, e nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, sabemos que breve o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, e nós vemos que o inimigo está a todo vapor trabalhando, e infelizmente, ele tem conseguido enganar até alguns dos escolhidos do Senhor. Mas que nós possamos, que aqui estamos, nós que estamos na presença do Senhor, possamos estar cada dia mais fortalecidos, crendo, né, nesse refúgio que é o Senhor nosso Deus, crendo que Ele, mesmo na angústia, seja o que nós estivermos passando, nós vemos que o refúgio é o Senhor. Nós vemos a nossa irmã também, que deu aqui o seu testemunho, no momento de aflição, no momento de angústia, ela pôde se refugiar em Cristo e trocar o seu fardo por um fardo leve, né? Porque o Senhor, Ele promete isso, um fardo leve, suave e leve. E o inimigo de nossas almas, ele faz uma promessa, mas aquilo é fardo pesado, é de tristeza, é de dor, porque às vezes ele mostra um caminho fácil, um caminho bonito, mas é caminho de morte, conforme diz a palavra do Senhor. O fim dele é morte e morte eterna, que é a pior morte que tem. Então, que Deus possa nos guardar nesse tempo e que nós possamos saber que há, conforme diz o versículo aqui 4, que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, devemos nos refugiar e saber que tem um rio que nos conforta, que nós possamos ali nos alimentar desta água viva que é o Senhor, e nos refugiar ali e saber que temos uma esperança, que breve tudo isso passará,
e nós teremos uma mansão celestial já preparada para todos nós, todos aqueles que creram, que crê e vive fielmente ao Senhor, pode contar, porque ali já está preparado um lugar para o que o Senhor já foi preparar para nós. E que Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus, todos nós, para que possamos a cada dia viver para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém?